E aí, boa noite. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Beleza? Preparado para as perguntas, para tirar Não, dúvidas? tô não. Brincadeira essa parte. Que nem os outros, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, com Quem certeza, sabe estou faz ao vivo, preparado aí para exatamente. responder as perguntas. Então, ótimo. E aí, tá ansioso? O que que você tá esperando? Tá preparado? Sua palestra já tá 100%? Olha, ansioso não estou. Preparado, a gente vai se preparando, né? As É. palestras, eu sempre gosto de fazer as coisas um pouco mais, né, sem tanto roteiro. Então, Uhum. eu tenho a ideia da palestra, logicamente, esse shape que eu quero falar, mas exatamente, né, como tem algumas pessoas que se preparam, não, Céu, eu já tenho aqui tudo escrito, palavra por palavra que eu vou falar. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo escrever esse negócio de deixar mais fluido mesmo. Eu preciso escrever, mas assim, só para dar um norte, sabe? Sim, Escrever faz com que eu consiga imaginar melhor e seguir ali um roteiro. Mas vamos ver. A primeira experiência de cada um, né? sim, exatamente. É, eu já fiz, né, live, dei aula para umas centenas de pessoas ali, mas palestra assim ao vivo vai ser a primeira, de fato. Primeira. Sempre tem a primeira vez, né? Exatamente. Primeira de muitas, né? É, primeira de muitas. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre propósito, valores, que é um dos temas que você domina. E vamos começar logo de cara com o mais óbvio. O que é propósito, né? Eu até ainda anotei aqui. É algo que a gente descobre ou que a gente constrói ao longo do caminho? Certo, vamos lá. Quando a gente fala em propósito, depende muito do como que a gente está olhando para essa questão de propósito. Porque, por exemplo, você falou, né, questão de propósito e valores, que a gente vai comentar um pouco sobre esses temas aqui. E para mim, um dos meus valores, inclusive, o meu principal valor é propósito. Aí você fica assim, Uhum. ah, como assim, José? Valor, propósito é valor, fica confundindo, né? Mas, quando a gente fala de propósito, é basicamente aquilo que a gente está seguindo. Só que tem várias formas de olhar, né? Basicamente em quatro etapas não, né? Mas quatro pontos que a gente consegue olhar para visão de propósito. O primeiro é a questão do significado. Né? Você dá um sentido, um significado ali à sua vida. Né? Então, daí vem a questão da filosofia, né? Aquela questão, pô, por que eu tô aqui? Né? Qual que é o significado de eu estar aqui? Qual que é o significado de eu fazer as coisas, acordar todo dia e trabalhar, enfim. Ter esse primeiro pilar, digamos assim, que seria a questão do significado. O segundo seria de sentido. Né? Você dá sentido ao que você está fazendo. Né? Será que faz sentido isso que eu estou fazendo ou não faz sentido? Né? Será que esse trabalho para mim é bom ou é ruim? Enfim, dá um sentido ali para sua vida. O terceiro, aí entra até o que a Jéssica comentou, né, na live que vocês fizeram com ela, que é a questão da espiritualidade. Né? Também Uhum. entra nessa questão aqui. E por último, a questão do legado. Né? Também entra nesse tópico, né, do propósito em si. Pô, será que você vai, né, passar por essa terra, você vai deixar alguma coisa? Né? Você vai deixar um legado ou não? Então, se a gente for falar sobre propósito, não tem como eu definir. Ah, propósito é isso daqui. Né? Mas a gente vai Uhum. caminhando nesses quatro pilares: significado, sentido, espiritualidade e legado. Então, de modo resumido e sem, né, deixar tão pontuado assim, propósito é um pouco sobre esses quatro temas, esses quatro, Então é né, algo que a gente vertentes ali. constrói, mas ao longo Isso. do caminho a É, gente a gente vai. vai construindo, a gente vai Uhum. construindo de fato ali. E a gente Tá. vai também se identificando, né, com relação a ele. Não é algo que a gente vá ter uma clareza e falar, não, é isso daqui, pronto, acabou, nunca mais vai mudar. Não tem muito como a gente ter essa certeza. Porque cada momento, cada fase, a gente vai tendo uma percepção diferente sobre a questão do propósito. Uhum. Entende? É, isso é verdade. Porque recentemente que eu acho que eu comecei a definir melhor assim o meu propósito, sabe? De o que que eu quero fazer para ajudar os outros, para deixar o meu legado. E isso começou agora. Só que assim, a gente acha que começou agora, mas na verdade é um processo que vem aos poucos, né? Exatamente. De longa data, os tijolinhos foram construídos um a um para chegar agora e a chave virar para dar um start na nossa cabeça lá, entendi, acho que é aqui que eu tenho Sim. que ir. Exatamente. É aquela construção, né, que a gente foi trazendo aqui. Eu vou construindo. Então, a gente às vezes não tem tanta clareza. Aí eu começo a ter clareza de algo, eu começo a trazer um sentido, um significado nas coisas que eu estou fazendo. Aí eu começo a me conectar com uma questão mais de espiritualidade. Isso vai me deixando mais claro ali no, poxa, para que lado que eu estou seguindo.
Né? E daí É. a gente pode trazer a questão do propósito aqui como se fosse uma direção. Poxa, qual que é a direção que eu quero estar seguindo? Ah, eu acho que é para cá. Opa, então, eu estou indo nessa direção, estou indo em busca ali de construir esse meu propósito dentro, né, dessas áreas ali que eu fui, né, trazendo, pontuando. Você vai começando a ter mais pilares, mais construção e deixando isso um pouco mais sólido, de certa forma ali, para que você consiga ter esse sentimento. Você falou assim, agora eu estou começando a entender, né, o que de fato é esse propósito. Como que eu vou ajudar essas pessoas? O que eu vou deixar de legado? Ou seja, você está tendo mais clareza do que você tinha antes. Entende? É isso mesmo. E você falou que propósito faz parte dos seus valores. Mas e os outros valores? Quais são os seus valores mais fortes? Certo. Ó, deixei até anotado aqui, porque essa questão dos valores é interessante. Tem duas formas de a gente falar sobre valores. Né? Primeiro, a gente trazer, né, o que é a definição de valores. Né? Porque sem a pessoa entender, né, o que são os seus valores, fica um pouco difícil ali dela pontuar, tá, Maioria não quais são os meus sabe. valores. Né? Poxa, não sei. Ou, daí entra na questão que eu vou comentar daqui a pouco, que é o que? Será que você de fato tem esses valores ou não? Ou melhor, né? O que são esses valores? Quais são os principais? Porque também muda muito esses pontos. Então, vamos lá. Trazendo o primeiro, né? O que é a definição, a questão dos valores. Valores, basicamente, são crenças. É aquilo que você acredita. Ou seja, quais Uhum. são os seus valores? Quais são suas crenças? E os valores, eles são muito pessoais. Não tem como a gente comparar valor, né? Os meus valores com os seus valores. Não tem nenhuma pessoa na face da Terra que tenha valores iguais. Por quê? Sim. Porque o valor é muito subjetivo. Ele não consegue, você não consegue explicar os seus valores em uma única palavra. Ela não se explica por si só. Porque, por exemplo, para mim, propósito é um valor. Aí se eu perguntar para você, né, para você, o que é propósito? Aí você vai dar uma definição. Pergunta para uma outra pessoa, o que é propósito? Ela vai dar outra definição. Definição, que para cada pessoa é uma definição Uhum. específica. Da mesma questão dos valores. Né? Por exemplo, muitas pessoas acreditam, né, que para ela a espiritualidade é um valor muito importante. Só que daí se eu pergunto para você o que é espiritualidade para você, a pessoa vai falar uma coisa. Para mim vai ser outra. Ou seja, por isso que mesmo se tem pessoas que a gente faça a ferramenta de valores e tenha lá três valores iguais, os nomes iguais, para cada pessoa vai ser totalmente diferente os valores delas. Por quê? Porque cada um tem essa questão individual, né, do que para ela significa aquela palavra. Então, a definição de valores é isso, é a crença, é aquilo que você acredita. E daí, interessante é o quê? Que só tem valores os seres humanos. Né? Porque, por exemplo, teu gato não está preocupado, né, com relação a quais valores que você tem ou não tem. Quando se, né, tem até o pessoal tira sarro, né, fala assim, se cair uma bomba atômica só vai sobrar as baratas. Elas vai cair por terra essa questão dos valores, né, dos princípios, do que a gente acredita que faz sentido ou não faz sentido. Então, isso aqui é muito do ser humano, de fato. Né? A gente entender quais são as nossas crenças, aquele conjunto de pensamentos que faz com que a gente vá para frente. Aí entra no segundo ponto, que eu falo muito quando a gente vai falar sobre valores, que é o quê? Os valores, a gente não quer aquilo que a gente fala, a gente quer o que aquilo nos proporciona. Então, Sim. por exemplo, eu não quero ter dinheiro, eu quero que o dinheiro me proporcione. Eu não quero ter uma família construída e próspera, eu quero que essa família construída e próspera me proporcione. E isso, quando a gente vai trazer, né, essa definição, basicamente vai trazer então os seus valores. Né? Por isso que dentro da ferramenta, né, que eu aplico nos meus clientes, eu faço várias perguntas, né, do que a pessoa gosta, do que é importante, tudo mais, que tu vai conseguindo extrair esses valores. E daí Uhum. dentro desse ponto, aí volta, né, a questão que você perguntou inicial lá, né, José, quais são os valores? Aí eu peguei da ferramenta exatamente ali. Né? Então, ó, primeiro, propósito. Uhum. Segundo, sucesso. Terceiro, segurança. Esse seria o top 3, né, valores que eu tenho. E daí, isso que é interessante. Nesse momento, né, faz acho que 2 meses que eu fiz essa ferramenta, que eu Acho que passei, eu né, tenho que pela fazer isso ferramenta. aí, hein? Oi? Eu acho que eu tenho que fazer, porque É eu muito fiz interessante. É muito interessante, porque eu fiz essa ferramenta de valores, mas faz uns 7, 8 anos mais ou menos. E eu lembro que o meu primeiro valor na época tinha dado justiça. E fazia muito sentido naquela época. Uhum. Entre outras coisas que eu também já nem lembro, eram os cinco maiores para mim. Mas era uma lista assim gigantesca de opções, sabe? Sim, sim. No final, hoje eu lembro de algumas coisas e algumas coisas já se inverteram. A gente Sim. muda isso também ao decorrer. Exatamente. Não, e é interessante porque
Porque eu fiz questão de falar exatamente, né, quais são os valores e é nessa ordem. Primeiro, propósito, sucesso e segurança. Porque mesmo os comportamentos ruins que você tem, ele é para satisfazer valores. Ou Uhum. seja, quando você entende qual é a ordem de prioridade dos seus valores, não que você não tenha outros valores, né, e isso não seja importante para você. Né? Então, por exemplo, na minha questão aqui, eu falo muito sobre família. Né? Para mim, uma das minhas metas de vida, de fato, é construir uma família unida e próspera. Só que, por exemplo, aqui não tem essa questão de família em si. Aí eu falo, poxa, mas então quer dizer que eu não tenho isso com um valor? Não, tenho. Só que quando a gente coloca nessa ordem de prioridade, e daí, lógico, não é que família é menos importante do que outras questões. Só que nessa organização, a gente vai priorizando certas questões. E pode dar conflito de valores. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, você tem um valor que é trabalho. E você tem outro valor que é descanso. Você tem esses dois valores. Aí o que acontece? Você pode se pegar em um dia sentado no sofá, procrastinando, e você está extremamente angustiada. Por quê? Porque você queria estar trabalhando, só que você está ali procrastinando. Porém, essa procrastinação, ela está satisfazendo esse valor de descanso. Ou seja, você precisa alimentar esse valor ali. Só que daí, quando a gente entende nessa ordem de prioridades, o que a gente consegue fazer é criar bons planos B. Opa, qual que é o meu plano B para que eu consiga satisfazer esse valor aqui, sem deixar que o outro não seja satisfeito também. E daí a gente consegue colocar nessa ordem ali e criar, né, boas estratégias ali para o processo. Por isso que, quando a gente entende a questão dos valores e coloca isso em prioridade, é muito legal. Outro ponto também, que é muito legal colocar aqui, que quando você faz essa ferramenta, é muito difícil você se questionar. Por quê? Porque você tem uma ideia do que você quer colocar como prioridade. Né? Então, Uhum. é muito interessante quando eu faço a ferramenta para alguém, aí cai, por exemplo, a questão de espiritualidade. Aí a pessoa quer colocar a espiritualidade como o top um. Só que daí quando ela vai fazendo a ferramenta e você questiona, né, esse sem esse coisa, aí a pessoa vai vendo ali a espiritualidade baixando. E a pessoa começa até a ficar em desespero assim, nossa, mas será que isso aqui não é importante para mim? Eu falei, não, calma. Não é que não é importante. Todos os seus valores, você não tem como dissociar, né, um valor do outro. Porém, na tua realidade hoje, esse é o principal ponto. Por isso que os valores vão mudando. Isso tem muito aquela questão do quanto você está bem, né, nas áreas da sua vida. Então, poxa, no começo, pega uma pessoa de 20 anos, ela está muito mais preocupada, talvez, em descobrir o que ela quer fazer de profissão para poder, né, ter uma renda maior, para poder ter uma certa segurança, um conforto, do que, de fato, construir uma família. Porque não faz sentido, ela não vai conseguir construir a família se ela não tem nessa base. Então, isso acontece que muda a questão dos valores da pessoa. Aí, opa, agora eu já tenho essa minha base mais consolidada, opa, eu já tenho outras prioridades. Eu já tenho Uhum. outros pensamentos, outras realidades que eu estou analisando naquele momento. Aí eu consigo ir mudando essa questão dos valores. Opa, quais são as prioridades agora? E daí a gente vai se adaptando. Ah, entendi. Então, como eu tinha falado antes, é algo que a gente vai construindo e está sempre mudando, Exatamente. porque depende do ponto da vida que você está. Exato. E daí, linkando, né, a questão do propósito com os valores, né, quando você entende quais são os seus valores, lógico, naquele momento você vai ter ali as prioridades. Mas você vai ter a lista, por exemplo, 10, 15 valores, eles são seus valores. Pode mudar a ordem ali, mas ele Mas continua não sendo seu. esse seu conjunto de valores. Aí Uhum. na ferramenta de propósito, né, que é outra ferramenta que eu faço ali também, como que a pessoa vai conseguir encontrar o propósito dela? É quando ela alinha justamente essa questão dos valores com a realidade dela. Opa, dentro dos meus princípios, dos meus valores, o que eu posso fazer que satisfaz esses meus valores? E daí essa construção, muitas vezes, pode ser algo que você vá, né, levar muito tempo para construir. Por exemplo, pega uma pessoa que está trabalhando num lugar que ela não gosta. E daí ela descobriu que, poxa, mas eu acho que eu gosto muito mais de fazer essa situação para esse lado de cá. Aí, beleza, então, nesse momento, ela não consegue simplesmente sair do que ela está fazendo e ir para outro lugar. Porém, ela pode ir construindo isso. Então ela Uhum. consegue fazer, por exemplo, uma visão de 10 anos ali. E como que eu faço para ir construindo essa minha jornada até que eu chegue nesse meu objetivo? E daí você vai construindo, então, qual é de fato ali o seu propósito. Entende? Aí vai Legal. entendo nessa construção de alinhar, né, o propósito com as coisas que você vai fazendo na sua vida. Uhum. E você hoje tem 25 anos, correto? Sim, sim. E o seu principal valor é o propósito, que é caminhar de acordo com
com aquilo que você sente que, digamos que Deus colocou na sua vida e que você tem que fazer aquilo. Mas É, você tem 25 anos, é considerado aí um menino novo, né? E como que foi para você descobrir tão cedo assim o seu propósito, os seus valores, e agora você está na posição de estar ajudando outras pessoas a fazer a mesma coisa? certo. Na questão, quando eu coloco, né, que o meu valor principal é o propósito, aí deixa eu explicar, né, a definição de propósito com relação aos valores para mim. Para Uhum. mim, o meu valor de propósito é o fazer de propósito. Ou seja, tudo que eu estou fazendo na minha vida, se não tem um motivo, se não tem, né, um propósito ali do porquê eu estou fazendo isso, é muito fácil de eu simplesmente parar de fazer aquela questão ou deixar muito desgosto, né, de eu fazer aquela função. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando como motoboy, era ruim. Eu não gostava de trabalhar de madrugada, pegar chuva e tudo mais, porém eu estava porque eu tinha um propósito. Eu sabia que, Sim. opa, eu preciso trabalhar aqui, porque enquanto eu estou trabalhando aqui, eu consigo ir me ajustando para quê? Para que eu consiga ter mais clientes. Entende? Então, para mim, esse valor de propósito é exatamente, eu não consigo fazer algo que não faça sentido para mim. Entende? Como tem pessoas, às vezes, ela tá num lugar, ela faz aquilo que ela não gosta, mas ela não consegue, né, ter uma questão assim de ficar insatisfeito com aquilo. Ela simplesmente vai deixando levar. Entende? Hum. Então, para mim, quando eu coloco essa questão de propósito, é justamente isso. Aí, voltando à questão da pergunta, de, nossa, como é, né, descobrir, né, tão cedo, eu falo que, assim, é por Deus. Por quê? Porque quando foi lá em 2016 que eu conheci, né, a hipnose, que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, que eu comecei a olhar assim, poxa, isso aqui é legal, e num primeiro momento era para quê? Para eu me divertir, eu tinha uma coisa diferente. Né? Eu tinha aquela sensação assim de, poxa, eu não tenho o conhecimento de quem sou eu. Eu era uma pessoa mais insegura e eu não tinha. O que o José gosta? Eu não sei. Eu gostava do que as pessoas gostavam para eu poder estar naquele grupinho ali. Aí quando eu conheci a hipnose, lá em 2016, né, no começo, na metade do ano, eu olhei, nossa, é a primeira coisa que eu gosto e ninguém mais conhece. Ou seja, de fato eu gostava de fazer aquilo. Aí eu comecei a falar sobre isso na escola e o pessoal começou a gostar. Né? Uns achavam, né, que era coisa do capeta e tudo mais, mas assim, quando eu explicava ali de fato que é algo normal, que era legal, eu fazia aquela hipnose de entretenimento, né, brincava e tal, foi muito legal. E daí eu comecei, nossa, isso aqui é legal, isso aqui é algo que eu gosto de fazer. Só que daí quando chegou no final do ano, o pessoal que fazia hipnose na rua, eles começaram a fazer tratamento. Né? Começaram a falar de hipnoterapia. Eu falei, nossa, legal. Olha que interessante. Essa ferramenta que eu adoro, que eu gostei, eu consigo ajudar pessoas. E daí eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou fazer isso daqui. Só que lá no final de 2016, não era assim, bati o martelo, não, eu vou ser terapeuta pro resto da minha vida. Não tava tão claro. Né? Por quê? Porque daí eu ainda estava no colégio, ainda queria ir pro quartel e tudo mais. Só que já naquele momento eu já tinha aquele desejo, poxa, eu acho que eu vou fazer isso. Aí foi passando, né? O tempo que daí passou, fui pro quartel. Aí quando chegou na questão do quartel, que daí já, né, terminei o colégio, fui pro quartel. Aí eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Porque eu não consegui vaga no quartel, né? Pra continuar. Eu falei, não, mas eu vou seguir como terapeuta. Daí que eu fui comprar uma formação de fato, né, de terapia e começar nessa jornada como um todo. E hoje, você se considera um terapeuta ou você se considera um mentor? Os dois. Os Né? dois. Terapeuta e mentor. Porque Tá. assim, a terapia para mim é algo incrível. Que não tem como você direcionar uma pessoa na mentoria se ela não tem uma base de terapia. Inclusive, né, tem uma coisa que eu fiz a formação de fato, né, para mentorar pessoas no final agora do ano passado. Né? Antes eu já mentorava, já direcionava pessoas, sim, mas não tinha toda uma estrutura. Eu falava do que eu falava, né? Eu falava assim do que eu vivi, né? Que é a questão mais direcionada para os terapeutas. Né? Então, eu poderia falar, né, que hoje eu estava sendo muito mais mentor dos próprios terapeutas, né? Terapeuta dos terapeutas. Só que depois dessa formação, que daí eu fui atrás das ferramentas, de fato, para montar uma estrutura de mentoria, na ferramenta, né? Aliás, na aula, quando a gente foi estudando, até o colega ele falava, ó, você só vai poder vender mentoria para uma pessoa se ela fez terapia antes. Por quê? Porque na mentoria é porrada, na mentoria não é tranquilinha, você pegar e você ir cobrar da pessoa. Né? Ela vai ter um objetivo, a gente vai trabalhar para chegar nesse objetivo, e se eu for cobrar demais essa pessoa e ela estiver travada em questões emocionais que ela não consegue dar esses próximos passos, ela espana. Uhum. Então, é por isso que não tem, para mim não faz sentido dissociar. Né? Terapeuta e mentor, por quê? Porque você trabalha a questão emocional e também trabalha a questão de você direcionar essa pessoa. Entende? Lógico, ela pode vir diretamente só para uma mentoria? Pode. Só que daí a gente vai ver que, poxa,
ela tá barrando aqui, ela tá, né, travando em uma situação de questão emocional. Opa, então, às vezes eu vou ter que pegar e direcionar ela para um processo terapêutico. Né? Dentro da mentoria tem terapia? Tem, né? Algumas ferramentas, só que às vezes é uma coisa um pouco mais profunda. Né? Então daí a gente Entendi. vai associando essas duas questões. Entendi. Bom, e eu tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, pouco se entende hoje de propósito. Propósito é uma palavra que vem crescendo muito nos últimos tempos. E a pergunta é: tem gente que tem na cabeça que propósito tem que ser algo muito grande, algo grandioso, né? Que tem que ser alguma coisa muito, assim, surreal. Mas a pergunta é: propósito tem que ser algo grande ou pode ser algo simples também na vida dessas pessoas? Certo. Vamos lá. Com relação a propósito, sempre vai ser algo extremamente grandioso. Grandioso. Porém, é grandioso para a pessoa. Ou seja, é individual. Porque Uhum. eu posso olhar isso, que para a pessoa lá é algo extremamente grandioso, eu olho assim, nossa, só isso. Nossa, mas que coisa nada a ver. Nossa, isso Depende daí de. para mim não faz sentido nenhum. E a Uhum. outra pessoa vai olhar assim, nossa, que incrível. Entende? Então, sim, é algo grandioso. Por quê? Porque é individual. Uhum. Então, até o exemplo que foi falado, né, no curso foi o seguinte: vamos pegar o Elon Musk. O propósito dele, pô, vamos fazer o foguete da ré. Daí você pensa assim, nossa, olha que coisa grandiosa. Então, para eu poder construir um propósito, para eu conseguir construir um legado aqui, eu tenho que fazer foguete da ré. Só que daí pega uma mãe lá do sertão que cuida dos filhos e tudo mais, e o propósito de vida dela é o quê? Eu quero Sustentar a cuidar família. extremamente bem desses meus filhos para que eles se tornem pessoas de honra e ele possa ter uma vida boa. Ou seja, o propósito da vida dessa mulher é cuidar dos filhos dela, dar uma boa educação e fazer de tudo para que eles consigam estudar e ter uma vida boa. Ou seja, dá para dizer que o propósito dela é menor do que o de fazer o foguete da ré? Não. Não. Os dois são grandiosos. Por quê? Porque para aquela pessoa, a coisa da vida dela é fazer isso. E para Uhum. tem pessoas que podem estar assistindo essa live e pensam, nossa, mas cuidar dos filhos é algo tão nada a ver. Né? As pessoas nem quer criar filhos, às vezes fica Só falando que para que. uma mãe solteira, como, né, para ela, às vezes, vai ser tudo na vida dela conseguir fazer com que os filhos vençam na vida e tenham uma vida melhor do que a dela. Então, sim, Exatamente. é um propósito muito grande na vida dela. Sim. E vamos pegar um outro exemplo. Pega dois professores que estão numa escola pública. Aí, Uhum. essa escola pública tem extremamente poucos recursos. Aí tem um professor que vai ficar extremamente chateado e vai começar a reclamar que, meu Deus do céu, ó, é por isso que o Brasil não vai para frente, porque ó, tem poucos recursos e tudo mais, só reclama. Aí tem outro professor que olha aquilo como propósito da vida dele. Não, é exatamente por isso que essa escola que tem poucos recursos, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer de tudo, vou trazer ferramentas de fora, eu vou fazer isso. Para quê? Para que eu possa educar esses alunos da melhor maneira possível. Ou seja, para um é um sacrifício, né? Uma tortura. E para outro é o propósito de vida cuidar dessas pessoas, mesmo num colégio que tem poucos recursos, e ele vai fazer o que for possível dentro dos recursos que ele tem. Então, Entende? tudo é realmente o ponto de vista que cada um tem e a forma, o mapa que cada um carrega dentro de si, né? Que é aquela história Exatamente. do copo com água até a metade. Tem uns que vão ver meio cheio e outros vão ver meio vazio. Eu já fui uma pessoa que viu o copo meio vazio por muito tempo, sabe? Era mais fácil reclamar, era mais fácil culpar os outros do que assumir a própria responsabilidade. Eu conheci faz muito tempo lei da atração, poder do subconsciente, essas coisas. Eu tinha 16 anos, lá em 2007, faz muito tempo. Quando saiu o filme O Segredo, eu tinha o CD, eu juro, assim, eu assisti umas 30 vezes já. Foi muita coisa, só que levei muito e muito tempo para de fato a chave virar, sabe? Para a chave virar e para eu chegar aqui agora e falar: agora eu acho que eu sei o meu propósito, eu tô caminhando no meu propósito, eu sei como eu quero ajudar, eu sei como eu quero contribuir para o mundo, e demora, né? E a gente às vezes se culpa, se julga, achando que o nosso processo vai ser tão rápido quanto o do outro, e não é bem assim. Principalmente hoje com as redes sociais, que você vê muito
muitas pessoas de sucesso que alcançaram o Sim, milhão, né? E aí você olha e pensa, poxa, eu já tenho tantos anos e ainda não consegui, mas calma. Aí essa hora é a hora de olhar de uma forma que o cara que montou o KFC tinha 66 anos. Entre outras muitas pessoas de sucesso que atingiram o sucesso com, com uma idade mais avançada, digamos assim, né? sim. E daí, dentro desse ponto, você já pergunta, já faço outra pergunta: o que é sucesso? O que que é Porque sucesso? daí você fala assim, ah, sucesso, pô, a pessoa faturou 1 milhão, a pessoa. Tá, mas aquela mulher lá do sertão que E tá querendo venceu criar o os filhos filho. dela, ela pode ter uma vida extremamente escassa, mas ainda assim ela tá vivendo com muito sucesso. Por quê? Porque ela Sim, tá conseguindo ensinar os filhos. Ou seja, aí justamente que nem você falou, quando a gente começa a analisar e olhar, né, para internet e tudo mais, se eu não sei quais são os meus valores, o que faz sentido realmente para mim, aí eu começo a buscar algo que não está dentro, alinhado, não está alinhado. Aí o que acontece? É justamente por isso que você vê muitos profissionais, ali, empresários, pessoas que faturaram muito, faturaram milhões e tudo mais, depressivos. Que acabam tirando sua própria vida e tudo mais. Por quê? Porque eles entenderam que chegaram num certo ponto e, putz, não era aquilo não era de aquilo. fato o que eles queriam. Aí, lógico, Uhum. né? Aqui o pessoal vai falar assim, ah, então quer dizer que dinheiro é importante? Não, é muito importante. Né? Até tem aqui, ó, a minha canequinha aqui, ó, né, que é escrito, ó, pobre você não ajuda ninguém. Né? É. Porém, é questão natural, você precisa de dinheiro para você custear as coisas. Com Sim, certeza é muito mais tranquilo, né? Você ter uma vida ali, que você tem um recurso financeiro um pouco maior, para que você vença algumas barreiras, né, de limitações e afins, para que de fato você consiga ter mais tranquilidade até mesmo para pensar sobre essa questão de propósito, sobre a questão do que realmente você gosta ou não gosta de fazer. Porque enquanto você está nessa corrida, né, de poder, por exemplo, só sobreviver, você não consegue ter tranquilidade. Você é. não consegue trabalhar esse teu lado, digamos assim, artístico do que? Do que realmente eu consigo construir. Por quê? Porque você está com outras preocupações. Aí se você, além dessas preocupações, você está olhando para o lado errado, aí você está muito na tendência de fazer algo que realmente você não vai gostar. Daí você vai se enganar quando chegar, né, naquele ponto. E é muito interessante tudo isso que você falou, porque a gente vê grandes, não só influenciadores, mas grandes nomes atores, que nem o Jim Carrey, que era extremamente, fazia filmes de comédia e tal, e chegou num ponto que ele não tinha propósito. Ele tinha o objetivo de atingir ali o sucesso, conseguiu, mas e aí, entrou em depressão. O Whindersson Nunes, com todo o dinheiro que ele tinha, ele chegou a entrar em depressão, porque é muito mais do que isso. Uma vez eu vi uma entrevista do Alok que ele dizia que a maior vontade dele era alcançar o sucesso financeiro e ele queria ser mundialmente conhecido, e eu acredito que ele tenha conseguido esse feito. Só que chegou num momento que ele também estava entrando em depressão e ele pensou assim: tá, e agora? O que que eu faço? Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu sou reconhecido, mas e agora? Foi quando ele começou a se apegar a Deus espiritualmente, né? Trabalhar essa espiritualidade e ele entender que ele podia ajudar muitas pessoas com tudo aquilo que ele tinha. Foi onde que ele mudou a mentalidade dele e ele entendeu: não, eu com dinheiro, né, com riqueza, eu posso ajudar e salvar muitas e muitas pessoas. E essa entrevista dele na época, quando eu vi, foi muito importante olhar aquilo e falar assim: nossa, realmente, você chegar num patamar, você realmente tem que se apegar a uma espiritualidade, trabalhar a tua espiritualidade, e aí você olhar mais além e falar assim: o que que eu posso fazer com tudo isso aqui, esse dinheiro? Porque dinheiro é muito bom, mas também quando você tem muito, tudo vai ficar fácil para você, né? Sim. Tudo fica fácil. E aí, o que Dentro eu faço? dentro desse ponto, uma das pessoas que eu sigo, né, que antes não falava nada sobre, por exemplo, espiritualidade, só que hoje praticamente só fala sobre isso, é o Thiago Mignon. E ele é justamente essa pessoa que, para ele, o que ele queria? Ele queria ter sucesso, ele queria enriquecer, e ele foi trabalhando para isso. Aí ele teve toda a jornada dele, onde ele enriqueceu, ele vendeu o escritório dele, se tornou milionário, começou a crescer aqui no YouTube, se tornou a pessoa que ele é hoje, né, influente e tudo mais, e agora, né, ele teve o momento ali de conversão dele e ele começou a falar, né, muito sobre essa questão de espiritualidade. Aí é interessante porque quando ele teve esse momento de virada, ele começou a pensar assim, não, então agora eu vou parar de falar sobre questão financeira e eu vou sair para o mundo só falando de espiritualidade. Aí ele viu que, poxa, não faz sentido. Por quê? Porque ele só consegue chegar em certos lugares porque
porque ele é quem ele é. Ele é quem Ou ele seja, justamente a pessoa que era o ateu, né, que era a pessoa que não acreditava, né, não tinha uma espiritualidade ali, não tinha uma fé e tudo mais. Só que daí as pessoas que estão nessa mesma jornada, digamos assim, vão dar muito mais crédito a ele. Por quê? Porque ele construiu tudo que ele construiu, entre aspas, sem acreditar em Deus. Ele foi fazer o dele. Só que daí hoje, com todo esse histórico, com toda essa bagagem que ele tem, ele consegue pegar e mudar. Opa, isso tudo aqui não fazia sentido nenhum, essa corrida. Só que era extremamente necessário. Agora o que faz sentido é porque a mensagem é essa. Ou seja, ele teve que passar toda aquela construção, chegar onde ele chegou, para que ele conseguisse, de fato, entender que o propósito dele hoje, e é o que ele menciona, que é levar a palavra para as outras pessoas. Só que hoje ele tem uma rede social com milhões e milhões de acessos. Né? Ele tem uma grande influência, ele consegue fazer coisas grandiosas. Aí entra a questão do dinheiro. Poxa, tem algumas pessoas que trabalham com ele lá, que ele foi lá e honrou essas pessoas. Por exemplo, deu um cheque lá de R$ 1 milhão para o, acho que se não me engano, Kaique, que trabalha com ele. Pô, se ele não tiver dinheiro, como que ele vai poder ajudar o outro? Não, não vai. Ele ficar distribuindo abraço lá não vai ajudar ninguém. Agora, como ele construiu tudo isso, ele consegue estar ajudando. Né? Só que daí volta a questão. Qual que é o propósito? Não é simplesmente, vou dar o dinheiro aqui. Não, tem toda uma construção. Que daí entra naqueles 4 pilares que eu tinha mencionado antes. Que é a questão do significado, questão de sentido, questão de espiritualidade e a questão do legado em si. Né? O que eu vou deixar para essas pessoas? E desses quatro pilares que você passou, o legado, ele é o último. De certa Você forma falou pro Por quê? Porque que é o legado? O legado é aquilo que fica depois que você morre. Uhum. Então, não tem como você construir algo e pensar em algo sobre o que eu vou deixar, né, aqui no mundo, se eu não tenho esses outros questionamentos sobre qual que é o sentido de estar aqui, qual que é o significado que eu dou para minha vida, qual é essa questão espiritual que eu estou indo desenvolver. Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, o que todas as religiões prometem, que é uma coisa que toda religião promete, E você vai pro céu? que você vai ter o céu, ou seja, você vai ter uma vida após a morte. Né? Uhum. Alguma coisa vai acontecer, não vai simplesmente acabar. Entende? Então, quando a gente entende esse aspecto, por exemplo, da espiritualidade, é eu dar um novo horizonte. Pá, beleza, eu estou passando aqui por esse mundo. Vou passar ali 200, 80, 100 anos. Beleza, e depois? Só que mesmo assim, eu vou passar, eu vou para algum lugar. Mas o que eu vou deixar? Aí tem aquela frase que o pessoal fala: a pessoa só morre depois da última vez que o nome dela foi falado. Né? Ou seja, quantas pessoas, né, da antiga que já morreram faz muito tempo, mas ainda a gente está citando, né, várias e várias vezes. Ou seja, Uhum. essa pessoa não morreu ainda. O legado dela está ali. E daí, novamente, o legado não precisa necessariamente ser algo grandioso para todas as pessoas. Mas Mas precisa ser pra você. para aquela família, para aquelas pessoas que estão falando sobre aquele assunto, ou enfim, você vai construindo isso, entende? Uhum. E daí volta a questão do propósito. Poxa, talvez aquilo que você está construindo, as outras pessoas não estão nem aí. Mas para você aquilo faz sentido. E não, vou construir isso porque esse vai ser o meu legado para o mundo, eu vou deixar isso daqui. Entende? Uhum. Então pode Entendi. ser, por exemplo, quando a gente vê o quadro da Mona Lisa. De certa forma, um legado, ficou para a história. Tá ali. Né? Não necessariamente a gente lembra da pessoa que pintou, mas a gente sabe exatamente, né? Quem foi a pessoa que pintou? Qual que é o rosto dele? O que ele gostava de fazer? O que ele não gostava? Só sei o nome, A mas eu pessoa não só sei o sabe o rosto nome. dele. Mas, se você falar o quadro da Mona Lisa, todo mundo sabe qual que é o quadro da Mona Lisa. Talvez Uhum. hoje em dia o pessoal lá do TikTok, o pessoal mais novinho, não saiba. Né? Mas, quando a gente fala nessas questões, a pessoa lembra. Entende? Então, isso é um ponto interessante. Certo. E como saber se estamos vivendo dentro dos nossos valores? Porque a maioria só sobrevive, a maioria só empurra com a barriga, tá tão acostumado a viver a mesma vidinha de todos os dias, de sempre, que foi passado de geração. E como que é saber se eu tô vivendo dentro dos meus valores? Certo. Aqui, se a gente voltar lá na explicação que eu dei antes, a pessoa já vai ter essa resposta, que é o que não tem como eu não estar vivendo dentro dos meus valores. Porque é o que você acredita, né? Porque é aquilo que eu acredito. E até mesmo os comportamentos negativos, eles estão satisfazendo certos valores que eu tenho.
Então, essa Uhum. procrastinação que eu tô tendo está satisfazendo algum valor. Um comportamento ruim que eu tô tendo está satisfazendo algum valor meu. A pergunta é, quando eu entendo qual é esse valor, e daí por isso que eu descobri os meus valores, eu ter isso mapeado, eu ter isso claro na minha cabeça, é muito interessante, porque eu entendendo quais são esses meus valores, eu vou pensar o quê? Qual é o plano B que eu posso fazer para que eu satisfaça esse valor de uma forma melhor? E dentro dessa questão, eu vou contar uma história para vocês, que o meu professor contou. Que tinha lá um cara que ele era um empresário. Né? Então, ele tinha a empresa dele e ele veio fazer a mentoria. Né? Não foi com o meu professor, foi com outro mentor lá. E esse cara, ele estava extremamente frustrado. Por quê? Porque ele estava traindo a esposa dele no trabalho. Então, tinha lá a secretária. Sempre quando eu chegava numa secretária nova, ele acabava conversando até ficar lá com a secretária e acabava traindo a esposa. Certo? Ele foi lá, começou a fazer a mentoria. E daí eles foram entender, né? Opa, ele não queria ter esse comportamento, era algo que ele não era. Ele não ficava feliz, porque, poxa, ele tinha uma esposa legal, ele tinha filhos e tudo mais. Aí começaram e fizeram a questão lá dos valores e viram que um dos valores dele era desafio. Ou seja, Nossa! a questão do desafio era, chegava uma. Olha que loucura. Então, ele não queria trair a esposa dele. Só que o fato dele estar lá conquistando, entre aspas, a secretária ali, Era um desafio. satisfazia um valor dele que era desafio. Só que daí o que aconteceu? Beleza, não tem simplesmente como a gente, então vamos tirar esse valor da tua vida. Não, só que daí essa pessoa que era o mentor, no caso, era bem conhecida, era um próximo, né? Eles, eu assim, poxa, o que a gente pode fazer? Né? Qual o plano B que a gente pode utilizar aqui para que você não vá por esse caminho, vá por outro? Aí nos finais de semana, eles começaram a praticar esportes radicais. Então, ir fazer trilha, motocada e tudo mais. Aí quando eles mudaram isso, continuava tendo a questão do desafio. Porque era um esporte novo, tinha Só, seus desafios novos, aí ele parou de ter só que essa de um jeito mania de querer diferente. trair a mulher e afins, lógico. Aqui estou resumindo um ponto específico, mas entra dentro dessa mesma questão. Lógico, tinha outras questões, né, de trabalhar, mas enfim, qual que foi o ponto? Quando ele mudou, ele começou a ter esse plano B que alimentava esse valor, que era o desafio para ele já começou a ter outros comportamentos, ou seja, ele parou de trair a esposa. Porque já não fazia mais sentido, e visto que racionalmente ele não queria ter esse comportamento, meio que se comportava meio no automático. Lógico, aqui tinha questões emocionais, travas e tudo mais, só que pegando só esse ponto dos valores, olha como que pode ser tão forte a gente descobrir isso. Aí ele entendeu por que eu estou tendo esse comportamento. É por conta desse valor aqui. E é um comportamento que eu não gosto, que eu abomino e tudo mais. Aí daí o meu professor brincando, né, falou assim, poxa, aí a mulher do cara brigou, né, entre aspas, com o mentor lá, e falou, poxa, depois que começaram a fazer mentoria, agora o fulano de tal não para em casa no final de semana. Pô, mal sabia ela que tinha que agradecer o cara de tirar ele no final de semana. Né? Mas, resumindo a história poxa, mesmo aqueles comportamentos mais é, horríveis que a pessoa está tendo, ela está satisfazendo algum valor. Entende? Uhum. Então, quando eu identifico qual é esses valores que eu tenho e o que isso daqui está me trazendo de certa forma positivo, eu consigo criar um plano B. Opa, como que eu vou Uhum. ter um outro comportamento para satisfazer esse meu valor que não faça algo negativo para mim? Agora entendi, agora entendi. Então, independente se for algo bom ou ruim, você, de certa forma, tá toda hora ali agindo de acordo com seus valores, tirando todas as outras partes que são emoções, Exatamente. enfim, né? Porque entra nesse ponto. O que são os valores? Né? Eu não quero o que eu estou fazendo, eu quero que aquilo me proporcione. Uhum. E a maioria faz inconsciente, né? Não tem Exatamente. noção Não, do porquê tá totalmente fazendo. inconsciente. Porque daí, por isso que eu falei, poxa, a pessoa vai vir aqui fazer uma mentoria. Ah, Zé, eu quero fazer uma transição de carreira. Ah, Zé, eu quero performar aqui. Ah, Zé, eu quero XYZ. Beleza, a gente vai criar toda uma estrutura aqui. Só que vai bater aonde? Nas crenças, e daqui não só na crença de valor, né? Crença emocional mesmo. Que é o que, opa, e as suas questões emocionais? Será que você não tem travas que estão Uhum. barrando você de fazer esse comportamento? A gente faz, por exemplo, o teste de travas aqui. Ah, vê, putz, tá cheio de travas aqui. Opa, então vamos tratar essa questão emocional, que daí vem ligação com família, com relacionamento, com autoimagem, todo o nosso passado e afins. Opa, eu tratei isso daqui, aí eu já consigo ter mais consciência e trabalhar de uma forma muito mais clara. Por Uhum. quê? Porque agora eu não tenho essas questões emocionais que me jogam para esse comportamento.
nessa programação que me faz eu ter Você essas ações. consegue melhorar a sua vida, digamos assim, né? Exatamente. Porque aí quando a gente vai falar, né, sobre a questão das travas, por exemplo, só para trazer esse contexto aqui também, o que são as travas mentais? São programações que estão ali para nos proteger. Uhum, Porém, não é de forma racional. Uma pessoa que tem pânico de barata, se não vai mudar esse pânico de barata dela explicando que a barata não vai morder ela, que a barata não vai dar um tiro nela. Não. Ela tem consciência. Ela fala, José, eu sei que essa maldita barata não faz nada de mal para mim. Só que é mais forte do que eu, simplesmente me comporto assim. Aí eu gosto de dar o exemplo que, como que a gente aprende a falar? Então aprende a falar lendo livro, estudando. A gente está no ambiente, esse ambiente, ele ensina a gente. Então, se uhum. eu nasci no Brasil, só que eu fui lá para a China, eu vou falar o Xing Ling. Eu não vou falar brasileiro. Aí eu falo assim, poxa, eu consigo brigar com uma criança que nasceu lá e só fala o Xing Ling, porque ela não fala brasileiro, não fala o português, no caso? Não. Ela não tem culpa, porque ela estava num ambiente onde não proporcionou isso para ela. Da Uhum. mesma forma que qualquer pessoa, ela não tem culpa do que ela está fazendo. Por quê? Porque ela simplesmente foi colocada nessa situação. Ela não teve controle do ambiente dela. Só que daí tem um outro porém. A pessoa não tem culpa, porém ela tem responsabilidades. Ah, a pessoa lá é um bandido. Beleza, ela não tem culpa de ser bandido. Porque ela estava num ambiente que foi levando ela a ter esse comportamento. Mas ela tem responsabilidade. Fez errado, vai ter que ser punido. Então a Sim. pessoa, ela se Quando, confunde em essas palavras, de culpa e responsabilidade. e quando você cresce num ambiente desproporcional, e aí você de fato não tem culpa, você cresceu, você viu que aquilo era uma verdade para você e seguiu aquele caminho ruim. Só que quando chega num certo ponto, que eu falo quando a gente chega na fase adulta, você tem responsabilidade total da sua vida e você tem a capacidade de querer mudar, né? Então eu tô vendo que aqui, uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que se questionar, mas por que que eu sou assim? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que, enfim, eu aceito isso na minha vida? Aí você vai olhar para trás e é só crenças e ensinamentos da sua mãe, que vieram da sua avó, que vieram da sua tataravó. E uma vez eu li um livro, Os Segredos da Mente Milionária, que isso foi onde mudou minha forma de pensar. Lá na parte, no início do livro, tá escrito que o cara casou com a mulher e ela, toda vez que ia fazer frango assado, ela tirava as asas, assim, a coxa, a sobrecoxa, e deixava só o corpo do frango e cozinhava. E o cara achava aquilo muito estranho, porque não era normal na cabeça dele, né? Sim. Aí ele foi perguntar pra ela, tá, mas por que que você faz assim? Aí ela disse, é porque eu aprendi com a minha mãe. Aí ligaram pra mãe, aí a mãe falou, não, é porque eu aprendi com a minha mãe, no caso com a avó. E aí ligaram pra avó, e aí a avó só falou que na época ela tinha que fazer isso porque a panela dela era pequena. Por isso que ela tirava. Então imagina, passou 50 anos pra frente e todo mundo foi repetindo a mesma coisa porque a avó fazia daquela forma. E ninguém se questionava o motivo. Deve ser porque fica melhor. E aí, vamos fazendo assim. Até que você começa a fazer perguntas. E essas perguntas que vão levar às respostas, que daí você pensa assim, meu Deus, eu fiz isso por tantos anos à toa, não tinha sentido. Então, por isso que é importante fazer perguntas, se questionar o porquê que você faz aquilo. Então, eu bato muito. Você se tornou adulto, você é responsável, sim, pela sua vida, por querer mudar, por querer aprender coisas novas, por dar a volta por cima e se questionar. Porque tem coisas que não fazem sentido. Sim, não, exatamente. E quando você fala de trazer esse questionamento, lógico, tem todas algumas estruturas, né, de perguntas que às vezes não faz sentido. Então, por exemplo, a primeira pergunta é justamente esse porquê, né? Nosso porquê. Só que também, esse porquê muitas vezes não ajuda a gente. Como assim, José? Porque se eu pergunto por quê, eu vou trazer uma justificativa que É, confirma aquela ação. Ou seja, por que, que eu não consigo fazer isso? Aí pode vir uma vozinha na cabeça, não, porque você é burro. Não, porque você não consegue. Não, porque para você não dá, para você é difícil. Ou seja, até mesmo nisso, lógico, a pessoa tem responsabilidade, e daí, por isso que eu falo assim, muitas vezes que a pessoa ela não tem, de certa forma, um livre-arbítrio. Por hum, quê? já pensei Porque, nisso. porque assim, se a gente for ver, todas as ações que a gente toma é devido a algum estímulo que a gente teve. Não tem como. Uma frase que eu odiava no tempo do colégio
era, você tem que pensar fora da caixa. Eu falei, como que, caramba, eu vou pensar fora da caixa se eu não sei o que tem fora da caixa para pensar? Não tem como você pensar em algo que não existe. Né? Então, é a mesma coisa, falar assim, me fale uma cor que não existe. Você não consegue conceber isso. Lógico, aí quando a gente vai olhar nessas estruturas, por isso que é interessante a gente ir e se movimentar em lugares, né, estar em lugares aí com outras pessoas. Porque, daí, Uhum. por exemplo, eu faço esse porquê. Né? A primeira pergunta, por quê? Aí eu vou trazer alguns questionamentos, né? Vai vir umas respostas. Talvez não sejam respostas muito legais. Então, por que eu sempre faço isso? Porque eu sou burro. Porque eu não tenho competência. Beleza, daí você vai pensar, e o que eu posso fazer, então, para ter um comportamento diferente? É Aí você você. começa a ter outras perguntas, aí você começa a entender melhor. Aí voltando esse ponto de, a gente não tem esse livre-arbítrio, que eu estou fazendo anúncios, por exemplo. Né? Estou rodando aqui anúncio presencial em Araucária. A pessoa que está lá rodando o feed dela, ela escolheu aparecer o anúncio para ela? Não. Mas eu fui lá e paguei para aparecer na frente dela. Ou seja, eu, entre aspas, estou entrando na cabeça dessa pessoa. A partir do momento que apareceu lá, hipnoterapia em Araucária, eu plantei uma sementinha na cabeça dela. Apareceu um vídeo da Bruna, plantou uma sementinha na cabeça dela. A Rê lá fez o vídeo e também apareceu na frente dessa pessoa, plantou uma sementinha. Ou seja, muitas vezes a gente não precisa pensar diferente. As coisas vão vir até a gente. Vai aparecer um vídeo na sua frente, alguém vai falar sobre um assunto X, alguma coisa vai acontecer. Aí a gente pode pensar assim, é coincidência? É Deus? É energia? Daí a resposta fica com você. Independentemente do que seja, aí entra na questão novamente de responsabilidade. Beleza. Mas qual que é a minha responsabilidade de eu ter olhado a porcaria do anúncio, olhado isso e pensar assim, poxa, vou olhar. Vou querer saber mais sobre isso. A gente vai ter o evento, né, dia 14. Sim. Aí, poxa, tem pessoas que olhou. Aí ela questionou, nossa, seria interessante. Mas ela não foi lá e deu o primeiro passo. Ou seja, aí entra novamente a questão da responsabilidade. Poxa, você sempre está se questionando por que as coisas não funcionam, mas já questionou por que você não aproveita as oportunidades? Ou o que você poderia fazer para aproveitar essas oportunidades? Exatamente. Aí começa a ter outros pensamentos, né, que vai justamente trazer essas respostas muitas vezes que a gente está querendo, né, ter. E isso aí bate com o que você tinha falado da criatividade, de treinar essa criatividade. Porque no início não vai ser fácil. É bem provável que a primeira vez que você faça o porquê vai ser mas eu sou burro, mas eu sou preguiçoso, mas para mim é difícil, para fulano é mais fácil, enfim, aquelas narrativas bem Sim, bobas que a gente já conhece que a nossa mente vai fazer. Até porque o nosso cérebro, ele quer o tempo inteiro economizar energia, não quer, ele quer evitar o desconforto. Então, tudo que vai nos tirar do desconforto, inclusive fazer perguntas difíceis para nós mesmos respondermos, vai gastar energia. Então, para que fazer isso? Por isso que vem essas respostas simples, né, bobas, automático. que não automáticas, que não vão te dar resposta nenhuma. Então, aí que entra que no início não vai ser fácil, que você tem que continuar. Mas por quê? E o que eu posso fazer? E como eu posso melhorar? E vocês se questionando. E é cavucar mesmo, sabe? É pegar uma pá e ir cavucando, cavucando, cavucando profundamente, porque daí você vai chegar na resposta. Vai ser Sim, fácil na primeira vez? Não vai. Mas com a prática, com o tempo de ir se questionando, de ir entrando lá cada vez mais para dentro de você, que vai começar a vir as respostas, vai começar a virar as chaves mesmo sim, assim, sabe? Então, entra com. Digamos que é meio da questão da criatividade, de você ir trabalhando aquilo, de se perguntando, de se questionando, porque no início, bem provável que a pessoa só vai fazer o porquê mesmo. Mas sim. depois, o como, Não, o exatamente. quê, enfim, aí você vai indo além. E daí, com o tempo, vai se tornando algo muito fácil de se fazer, de se questionar, mas por que eu estou agindo dessa forma? Aí lá na frente, quando você fazer essa pergunta, você já não vai mais dar uma resposta automática. Você muitas vezes já vai ter a resposta certa. Sim, e essa estrutura, quando a gente começa a olhar, o que a gente vai analisar? Que pessoas são diferentes. Ou seja, se a gente for pegar que tem a maioria das pessoas, às vezes ela não tem esse conhecimento sobre esses assuntos. Então ela não vai conseguir se questionar essas perguntas, mesmo que ela queira fazer, mas ela não vai ter esse repertório.
E Uhum. tem pessoas que já estão nesse mundo, já está nessa realidade, digamos assim, eu vi muito essas questões, e às vezes é realmente uma questão de a pessoa querer fugir da dor. Então, opa, eu já sei as perguntas que eu preciso fazer, eu sei, de certa forma, as respostas que eu preciso absorver, porém, é dolorido, né? É É. algo que me faz sofrer. E tem aquelas outras pessoas que ela não tem esse repertório. Aí que entra justamente a questão de muitas pessoas, elas não vão conseguir sozinhas. Tem, precisa de ajuda. Aí tem que ter outra pessoa, né? E mesmo pessoas que, de certa forma, têm repertório, muitas vezes elas precisam de ajuda. E eu coloco o meu exemplo. Né? Eu sou uma Eu me dessas. coloco nessa questão. Eu falo que até sou suspeito em falar de mentoria e terapia. Por quê? Porque eu sempre fui a pessoa que... Eu sempre fui buscar com outras pessoas. Eu dificilmente, nossa... Mesmo estudando, nossa, descobri algo. Não. É sempre quando eu ia fazer um treinamento, quando eu ia fazer ali uma mentoria, fiz que eu conseguia de certa forma, colocar para fora, né, as coisas que eu queria de fato construir. Aí, recentemente, eu fui, né, conversei com o Gabriel, aí eu fiz um processo de terapia com ele. E foi tão engraçado, porque assim, na minha cabeça, pô, já sou terapeuta há 6 anos. Eu sei, e eu já ajudei, sei lá, mais de 800 pessoas passaram pelos meus atendimentos, bem mais. Aí acontece o quê? Eu já sei de cabo a rabo o que tem que ser feito na questão de terapia e afins. E eu olhava para a minha história e pensava assim, não, mas essas questões aqui já estão resolvidas. Não é isso. E eu ficava assim, poxa, mas o que está acontecendo? O que eu preciso entender ainda para poder resolver essa situação XYZ? Aí, beleza. Falei, ó, eu sozinho não estou conseguindo, vou lá. Gabriel, me socorre aqui, vamos fazer um atendimento. Aí ele foi lá e começou a fazer perguntas. Ah, mas isso aqui. Ah, mas isso aqui. Ah, me fala lá. E como que era a questão dos seus pais? Ah, mas isso. Aí eu fui falando. Ele, tá, você não tá falando nada. Você só tá querendo agradar aqui. Mas, ó, e de fato, mas esse ponto aqui? Aí ele fazia as mesmas perguntas, só que me colocando na parede. Aí eu falei assim, nossa, é isso. Uma coisa que tava aqui, ó, debaixo do meu nariz. Uhum. Ou seja, A aí gente eu até precisa de coloco, outras pessoas. né, justamente isso. Às vezes é tão óbvio que você acha que está resolvido e não está. E não Né? tá. Então, por isso que Mas aí esse entra. contato é legal. Exatamente. E aí entra o que a gente falou já no início, né? É, o precisar da ajuda de outras pessoas. Aí você também tá valorizando o propósito daquela outra pessoa que ela quer ajudar. Eu tenho o meu propósito, eu quero ajudar outras pessoas, você tem o seu propósito também quer ajudar. É por isso que a gente está fazendo o evento, é por isso que a gente está fazendo todas essas lives, justamente para mostrar assim, ó, eu tô aqui, eu posso te Sim. ajudar, né? Não, Eu faço exatamente. isso. Ó, Exatamente. o que a Rê colocou aqui é justamente isso. Ó. Muitos de nós a gente está buscando as respostas, mas são as perguntas que abrem os caminhos para explorar as possibilidades. E é exatamente isso. Porque quando a gente vai e fala sobre propósito, sobre legado, não vai ter uma resposta. É sempre perguntas. São Sim, perguntas que a gente vai se fazendo, e daí é aquela questão. Quanto mais eu me questiono, quanto mais eu pergunto, mais eu entendo que eu não sei nada. exato. Ou seja, é essa busca constante. Até o resto da minha vida eu vou ficar me questionando sobre mais e mais e mais e mais. Só que, lógico, se eu sempre estou me questionando, fazendo essas perguntas, explorando possibilidades diversas, com certeza o meu repertório, a minha vida, ela foi muito melhor de servir do que aquela pessoa que não se questionou. Daquela pessoa que continuou no mesmo ponto. E daí, eu lembro do pessoal, né, que mora lá próximo da minha mãe. Minha mãe, ela tem um comércio, né, ela tem um mercadinho de bairro. E todo sábado é praticamente as mesmas pessoas. E faz, minha mãe, ela tem 58 anos. E faz 58 anos que tem mercado lá, tem o ponto lá do mercado, né? Que ela passou da minha avó para minha mãe e afins. Aí o que acontece? Quando eu era criança, já tinha pessoas que frequentavam lá e continuam lá até hoje. Pois é. Aí eu fico pensando assim, poxa, imagina. Né? Essas pessoas não estão se questionando, elas estão ali vivendo aquela mesma realidade. E para elas está tudo bem. Algumas estão felizes, outras estão extremamente sobrevivendo, né, de uma forma muito, muito medíocre. E aí, para ela ali tá bom. Só que a muitas vezes essas pessoas a gente não vai conseguir atingir, mas tem tantas outras pessoas que querem, tipo eu e você há uns anos atrás. Eu tenho uma certa facilidade de me autoajudar, só que tem horas que não tem como. Eu preciso de uma mão, eu preciso de alguém, eu preciso num evento, eu preciso de algo mais para, que nem você falou, tirar o óbvio que tá aqui na frente do nosso nariz e a gente não consegue Exatamente. enxergar.
Então, é para isso que existem os mentores, os terapeutas igual você, para isso que existem pessoas que estão dispostas a passar o seu conhecimento, eventos como é o que a gente vai fazer dia 14 de junho, né, para ajudar essas pessoas a. Pô, peraí, a gente tá aqui, a gente vai pegar na sua mão, vai te mostrar o caminho que a gente já passou lá atrás, né? Você, imagina, já passou por muita coisa para chegar onde chegou. Sim. E tem muita gente que aí tá aí assistindo, que acompanha a gente nas redes sociais e ela olha o anúncio, nem você falou, só que ela vê e deixa a oportunidade passar. Né? Então, essa pessoa ela tem que se conscientizar que a oportunidade não vai ficar batendo na porta dela todo minuto, toda hora. Uma hora ela vai partir, vai embora e vai para outra pessoa. Então, as pessoas elas têm que entender que tem que aproveitar a oportunidade que vem. Porque Não, senão, daqui a pouco passa 5 anos. Que nem você já é terapeuta há 6 anos. Né? Eu deixei muito tempo a vida passar. Eu já tinha esse conhecimento, um pouco do conhecimento, desde os meus 15. E olha o tanto de tempo que eu levei. Então, assim, experiência própria. Não deixe passar. Aproveite o momento, aproveite as oportunidades, as pessoas que aparecem no seu caminho. Porque se passar, não tem como voltar, é aquilo que a gente já sabe. Então, isso. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer, José. E para quem está se sentindo perdido, está se sentindo parado na vida, né? Anda, roda, roda e continua andando só em círculos, atira para tudo quanto é lado e não vai para lugar nenhum. Por onde que essa pessoa deve começar? Na sua opinião? na minha opinião, primeiro, ela tem que querer mudar. Querer mudar. É a primeira coisa, ela tá querendo de fato, né, fazer essa mudança. Segundo Uhum. ponto é, se ela já está nessa busca, está perdida sem saber o que tem que fazer, ela é buscar pessoas que podem ajudar ela. Porque é muito mais fácil ela percorrer um caminho de uma pessoa que já tem mapeado esse caminho. Então, se a pessoa está assistindo ao vivo aqui, aí tem um evento dia 14 de junho. Pô, o primeiro passo mais óbvio dessa pessoa é ir nesse evento. Por quê? Porque lá, além de ela estar em movimento, ela vai sair de casa, ela vai estar num lugar para ter outras experiências, se conectar com pessoas, ter pessoas incríveis, outros mentores, outros palestrantes que vão estar lá nesse evento, ela vai estar se colocando a questão de ter novos estímulos. Ah, tô assistindo a gravação, José, já passou o evento. Beleza, você sabe quem estava lá no evento. Você tem aqui, né, o meu Instagram, você tem o Instagram da Bruna, você tem o Instagram da Rei, enfim, das pessoas que vão estar lá. É buscar, né, vai atrás dessas pessoas, começa a interagir, manda uma mensagem, chama no WhatsApp. É você, de fato, dar esse primeiro passo. Para quê? Para que justamente as coisas comecem a fluir. Por quê? Porque quando você coloca, né, esse objetivo de eu vou fazer acontecer, você vai tendo recursos. Né? Aquela história, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Né? Agora, se Uhum. você está ali sentadinho, confortável na sua casa e não quer dar o primeiro passo, aí fica difícil. Então, Exatamente. esse seria o primeiro passo. É buscar ajuda, buscar o caminho, e aí a gente está hoje, né? A gente está proporcionando esse caminho. Eu, você, a Riane, a Jéssica, todos os outros participantes. E tem muita live ainda que a gente vai fazer com os outros participantes do evento, ao decorrer aí das semanas até o dia do evento. E fica aí a nossa indicação. Se você está buscando dar esse primeiro passo, quer mudar, mas não sabe onde, com certeza a gente vai te mostrar o início, o caminho lá no evento Reconectar, que é dia 14 de junho. E quem está participando aí da live e quer adquirir o ingresso, você compra um e leva dois. Bom, Automático. José, acho que a gente falou bastante. Deu para entender bem sobre o propósito. Muitas coisas do que você falou eu consegui me identificar, né? Que nem você, muito do que você falou ali, às vezes um valor tá indo de contra com o outro, e na hora que você falou, minha cabecinha, opa, me enxerguei aqui, e com certeza, se eu vi tudo isso, consegui ver, outras pessoas que assistiram vão conseguir identificar também, né? E lembrando que se você quer mais de saber do conhecimento, absorver o conhecimento do José de valores, de propósito, ele vai estar no evento Reconectar dia 14 de junho. Show. Show? Maravilha. Ó, para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui para ficar na cabecinha de vocês.
Ó, eu até deixei anotada aqui a frase, ó. Não tema o fato da sua vida chegar ao fim, mas sim de que ela nunca comece. Ou seja, às vezes a tua vida nem começou ainda. Então não tema o fato de que sua vida ela vai acabar. Mas às vezes você só está sobrevivendo e nem começou a viver ainda. Então, bora lá. Tem muita coisa boa para acontecer. Muita coisa, é só o começo. E eu digo assim, ó, é só a hora que você muda, é só questão de tempo. É só questão de tempo que você chega lá. Show. Maravilha. Show. Obrigado, tenha uma ótima noite e a gente se encontra no evento dia 14 de junho. Boa noite. Tchau.